Existe algo que acompanha a humanidade desde o início da civilização. Algo que parece gravado em cavernas, templos antigos, grimórios medievais e até mesmo em logotipos modernos. Algo que parece simples, mas que, segundo ocultistas, pode abrir portas para forças invisíveis. Estou falando de símbolos mágicos, isso mesmo. Desde os tempos mais antigos, civilizações inteiras acreditavam que certos símbolos não eram apenas desenhos, mas sim chaves para o poder oculto do universo. Alguns desses símbolos eram usados para invocar entidades, controlar espíritos, proteger contra forças malignas, atrair riqueza e também conhecimentos proibidos. Mas existe um lado obscuro nessa história toda. Porque muitos ocultistas afirmam que alguns desses símbolos são extremamente perigosos. Com certeza você aí já ouviu falar de símbolos que podem até causar loucura. Símbolos que, quando utilizados da maneira errada, podem trazer consequências inesperadas. Em antigos grimórios, alguns desses eram considerados tão perigosos que nem deveriam sequer ser desenhados sem preparo espiritual. Bom, nesse vídeo vou te apresentar alguns dos símbolos mágicos mais poderosos e temidos do ocultismo, as origens, seus significados ocultos e os livros proibidos que falam sobre eles. Mas antes de continuar, existe um aviso muito importante, tá? Segundo alguns ocultistas e estudiosos do ocultismo, símbolos não são apenas desenhos, tá? Tem gente que acredita nisso. Eles funcionam como uma linguagem do inconsciente do mundo espiritual. E por essa razão, alguns deles carregam significados muito mais profundos do que aparentam. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Então prepare-se, porque o primeiro símbolo dessa lista é conhecido como o selo do poder supremo da magia cerimonial. Mas antes de entrar de solo nisso, já vai se inscrevendo nesse canal, dá o hype aí no vídeo, tá? Isso é importante. Deixa o seu like e comenta, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, sem enrolação, o primeiro símbolo dessa lista aqui seria o pentagrama, que é extremamente conhecido, tá? Se existe um símbolo que atravessou milênios e se tornou um dos mais conhecidos do ocultismo, com certeza é o pentagrama. Uma estrela de 5 pontas, desenhada dentro de um círculo, mas por trás dessa figura aparentemente simples, existe uma história extremamente antiga. O pentagrama ele já era utilizado há mais de 5.000 anos. Civilizações da Mesopotâmia já utilizavam ele como símbolo de poder e proteção. Mais tarde, ele apareceu entre os Pitágoras da Grécia Antiga, tá? Onde era considerado um símbolo sagrado que representava a harmonia matemática do universo. Tá? Para os pitagóricos, né, o pentagrama representava o equilíbrio entre os cinco elementos fundamentais da existência humana. Era a terra, água, fogo, ar e o espírito. Tá? Cada ponta da estrela representava um desses elementos. Mas foi na magia cerimonial medieval, plena Idade das Trevas, que o pentagrama ganhou aí, que os ocultistas começaram a usá-lo em rituais de proteção espiritual. Ele ficou muito famoso, tá? O pentagrama, se ele for desenhado da forma correta, que era considerado um escudo contra entidades malignas, ou seja, de ponta para cima. Porém, existe uma variação que ficou extremamente controversa, que é o pentagrama invertido. Quando as pontas ficam voltadas para cima, o símbolo passa a representar algo diferente, no caso, quando ele está para baixo, né? Alguns ocultistas afirmam que ele simboliza a dominação da matéria sobre o espírito. Por isso, ele passou a ser associado a práticas de magia negra e rituais demoníacos também. Esse símbolo ele aparece em vários grimórios famosos, aí, como a Chave de Salomão, o Grimório Inverno e o Livro de Abramelin. Todos eles mencionam o pentagrama. Tá? Nessas obras que eu citei, o pentagrama era utilizado para invocação e controle de entidades espirituais. Tá? Na série Sobrenatural também ele aparece direto. Ele e o hexagrama aparecem até protagonistas da série, aparece toda hora. Mas sempre acompanhado de rituais extremamente específicos. E segundo esses textos aí,
desenhar o símbolo errado pode ter consequências extremamente perigosas. Então você, garotinho que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado quando for desenhar pentagrama aí no seu quarto, tá? O segundo símbolo seria o sigilo de Lúcifer, tá? Entre os símbolos aí mais controversos do ocultismo moderno, um dos mais conhecidos é o sigilo de Lúcifer. Pois é, esse símbolo aparece em vários manuscritos relacionados à demonologia. Você que já estudou alguma coisa sobre isso, com certeza já viu esse sigilo lá. Ele é composto por linhas geométricas complexas que formam um padrão aparentemente misterioso. Segundo ocultistas, cada parte do sigilo tem um significado específico. O símbolo ele representa iluminação, conhecimento oculto, rebelião contra a ordem divina. Esse sigilo ele aparece em textos relacionados à tradição luciferiana, uma corrente esotérica que interpreta Lúcifer não como um demônio, mas como um portador de conhecimento proibido. Um dos livros que menciona esse símbolo é o Grimório Verum, tá? Que é um dos grimórios demonológicos, né, mais famosos da história. Nesse livro, o sigilo aparece associado a rituais de invocação espiritual e, segundo o texto, o símbolo funcionaria como uma espécie de assinatura energética da entidade. Ou seja, se você desenhar ele do jeito certo, durante um ritual, o praticante estaria abrindo uma conexão direta com o próprio rabo de seta. É por isso que muitos ocultistas afirmam que sigilos são chaves simbólicas, e de fato são. Eles funcionam como códigos que direcionam a energia e intenção. Mas existe algo curioso também. Sigilos não aparecem apenas em grimórios antigos, não. Hoje, eles são usados em práticas modernas, como a magia do caos, que eu já falei aqui no canal sobre ela. E nesse sistema, nesse sistema novo, os praticantes criam seus próprios sigilos para manifestar desejos e intenções, como se fosse uma lei da atração, só que muito mais potente, né? A ideia é que símbolos têm poder porque falam diretamente com o inconsciente humano, mas nem todos os sigilos são considerados seguros, tá? Alguns são vistos como portais simbólicos para forças desconhecidas. Bom, e poucos símbolos carregam tanta reputação sombria quanto o próximo dessa lista aqui, que é um símbolo que, segundo lendas ocultistas, estaria ligado a um dos reis do inferno. Pois é, eu estou falando do sigilo de Belial. Pois é, esse demônio que já foi mencionado em vários filmes, séries, quadrinhos, enfim, é bem conhecido, né? Nos grimórios de demonologia medieval, existem nomes que aparecem de forma repetida. Um deles é Belial. Segundo textos antigos, Belial seria um dos mais poderosos reis infernais. Seu sigilo aparece em vários grimórios como Ars Goetia e a Chave Menor de Salomão. O símbolo é composto por linhas curvas que formam um padrão muito complexo, tá? Cada curva representa um elemento ritualístico. Segundo os ocultistas, o sigilo de Belial era usado em rituais de invocação. Acreditava-se que desenhar o símbolo dentro de um círculo mágico permitiria comunicação com essa entidade. Mas havia algumas regras que precisavam ser seguidas, tá? O praticante ele precisava traçar o círculo mágico corretamente, usar nomes sagrados e seguir as invocações de forma específica, tá? Caso contrário, o ritual poderia sair do controle. Enfim, segundo os grimórios, Belial seria uma entidade que era associada ao poder político, dominação e à liberdade absoluta. Por isso que dizem que pessoal que quer ser presidente, antigamente os reis teriam buscado o conhecimento com essa entidade para poder ter vitórias, né? É impossível saber quantos desses relatos são verdadeiros. Mas o fato é que esses símbolos continuam circulando por séculos em textos ocultistas até hoje, e muitos deles ainda são estudados, tá? Mas nenhum símbolo é tão famoso dentro da magia ritualística quanto o próximo dessa lista, um símbolo que supostamente foi criado pelo rei Salomão. Eu estou falando dele, é claro, o símbolo do selo de Salomão, né? Esse aí é quase, né, carteirinha, ele sempre aparece aqui quando se trata de esoterismo, tá? O selo de Salomão, pessoal, é talvez um dos símbolos mais famosos do ocultismo. Ele aparece em tradições judaicas, islâmicas e também esotéricas, tá? Aparece em tudo.
O símbolo ele é formado por dois triângulos entrelaçados. Inclusive eu utilizo esse símbolo como proteção já há muitos anos. O símbolo é formado por dois triângulos, né, como eu falei. Hoje ele é conhecido como estrela de Davi. Mudou o nome, né, ficou um pouco mais suave. Mas em tradições mágicas antigas, ele tinha um significado diferente. Segundo as lendas esotéricas, o rei bíblico Salomão, ele teria recebido um anel mágico de Deus, tá? Esse anel, ele possuía um símbolo sagrado que era capaz de controlar demônios e espíritos. Foi dessa forma que ele conseguiu dominar essas entidades. E com esse artefato, Salomão teria comandado entidades espirituais para destruir o templo de Jerusalém. Essas histórias elas aparecem em textos como o Testamento de Salomão e a Chave de Salomão, que inclusive eu tenho aqui em casa também. Nesses grimórios, né, o selo aparece como um símbolo de equilíbrio entre forças opostas. O triângulo voltado para cima representa o fogo e o espírito, e o triângulo voltado para baixo representa a água e a matéria. Juntos, eles formam um símbolo de domínio sobre o mundo espiritual e também o mundo material. Por isso ele foi amplamente usado em magias cerimoniais. Magos, né, desenhavam esse símbolo para criar círculos de proteção durante algum ritual. E também várias pessoas que queriam uma proteção na residência faziam esse símbolo nas portas. Tá? Alguns ocultistas afirmam que o selo também poderia ser usado para aprisionar entidades espirituais. Tem isso também. Talvez por isso ele tenha sido considerado um dos símbolos mais poderosos da tradição esotérica. Mas deixando aqui vocês cientes, pessoal, que esses símbolos que eu mencionei são apenas o começo, uma pequena introdução de símbolos muito poderosos, tá? Existem outros que carregam histórias ainda mais obscuras, né? Símbolos ligados aí aos anjos caídos, entidades antigas, cultos secretos e rituais que foram completamente esquecidos pela história. Posso citar alguns deles aqui para vocês, como o selo de Bafomé, o olho que tudo vê, usado pelos Illuminati, o sigilo de Astarote e o quadrado mágico de Saturno. Pois é. E também alguns símbolos da misteriosa magia do caos. Alguns deles aí aparecem em grimórios também. Outros aparecem em sociedades secretas que ficaram muito conhecidos por aí pela sua periculosidade, né? Alguns utilizavam muito esses símbolos em pactos, né? Tratados, rituais, sigilos. Às vezes você queria ir uma proteção para alguém específico, mas você não queria fazer um ritual com a pessoa, porque a pessoa provavelmente não fazia parte de nenhuma linha ocultista, de nenhuma vertente. Então você fazia aí um ritual à distância, né? Usava esses símbolos para proteção à distância, que eles eram muito bons para isso, tá? Então assim, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2 com todos esses outros símbolos aí que eu mencionei antes, né? Fazendo um vídeo mais completo sobre o assunto, tá? E antes de encerrar esse vídeo, você aí que está me assistindo, que tem interesse em aprender tarô, quer aprender a leitura, como é que funcionam os arcanos, como fazer a leitura corretamente, interpretar o significado das cartas, eu estou deixando aqui na descrição dos vídeos um curso, tá? Onde você pode aprender o tarô, né? Para iniciantes, um curso bem completo, bem bacana. Você pode estar adquirindo aí, tá? Eu vou estar ganhando uma comissão, a merreca, acho que é 10% só. Então, você comprando esse curso, além de você aprender o tarô de forma correta, você ainda ajuda aqui a manter esse canal ativo, tá? Então, assim, se você tiver interesse, né, em aprender esse assunto, aproveitando que eu estou falando de simbologias, né? Você vai aprender muito sobre as simbologias e também interpretar não só sonhos, interpretar as energias que estão ao seu redor, porque muita gente acha que o tarô é simplesmente comprar um baralho, jogar lá e botar na sorte. Não é assim, tá? Você tem que ter conhecimento. Eu não estou falando de charlatanismo, tá? Conhecimento para você entender como é que funciona, porque existe sim algumas regras que tem que ser seguidas, e o curso vai te ajudar a você, até se for o caso, um dia tomar isso como profissão. Tarólogo, isso é uma profissão, tá? Então, enfim, tá aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, clica aí para você adquirir esse curso e ficar cada vez mais afiado no ocultismo, tá bom? Enfim, pessoal, vou deixando vocês por aqui. Fiquem todos na paz. Não esquece de deixar o hype no vídeo. E até breve, meus pequenos.